Estamos refletindo nos últimos momentos e nos últimos dias sobre o que Jesus fez entre nós antes da sua morte e da sua ressurreição. Vimos que Jesus ele se identificou como sendo o bom pastor que cuida das suas ovelhas, que ele também foi ungido e que entrou na cidade de Jerusalém, onde foi recebido por uma grande multidão à porta da cidade. Hoje nós queremos dar um passo adiante nessa última semana de Jesus. E eu peço que você me acompanhe a partir do Evangelho de João, capítulo 13, os versículos de 1 até o 20. O texto é bastante comovente. O capítulo 13, na verdade, é um encontro diferente, um jantar, uma ceia. É uma conversa entre Jesus e os seus discípulos antes dele ir para a crucificação. Nesse encontro acontece uma daquelas cenas mais belas da Semana da Paixão. O gesto de Jesus de lavar os pés dos discípulos, ele é representado, encenado, mundo afora em diversas igrejas. Sim, é uma cena bonita, um acontecimento que mexe com os nossos sentimentos. O Filho de Deus lavando os pés dos seus discípulos. Mas será que nós muitas vezes não ficamos só na beleza do gesto e nos esquecemos de vivenciar em nossas vidas esse exemplo que Jesus nos deu? É bonito ver o que Jesus fez? É. Mas essa é a atitude que Jesus deseja que cada um de nós também faça em nossa vida. Jesus diz que isso foi como um exemplo. Fica muito claro no versículo 15, quando Jesus diz: Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Se vocês olharem, mesmo em culturas que buscam a igualdade entre as pessoas, existe aquele senso de hierarquia que orienta o que é considerado apropriado ou não líderes fazerem. Tente imaginar o choque que provocaria ver o líder principal do país, vamos pensar aqui no caso o Brasil, o presidente, arrancando ervas daninhas na frente do jardim do Palácio do Governo. Ou tenta imaginar um dos nossos juízes do Supremo Tribunal Federal limpando as escadarias do edifício do Tribunal de Justiça. Você acha que seriam cenas imagináveis? Os discípulos de Jesus devem ter ficado sem ação, senão perturbados, quando Jesus, voluntariamente, lava os pés sujos de cada um deles, já que as estradas daquela época eram poeirentas e o calçado nos pés era apenas uma sandália. O que será que passou na cabeça daqueles homens naquela noite? Numa noite tão marcante, já que foi um jantar pensado por Jesus Cristo. Eles devem ter conversado entre si ou cochichado entre si. O que o mestre está fazendo? Onde é que se viu o mestre lavar os nossos pés? Talvez foi assim que eles devem ter perguntado. Naquele cenário, Jesus diz que um deles, um dos discípulos, o trairia e que Pedro, aquele que era senhor de tudo e que tinha resposta para todas as situações, iria negá-lo 3 vezes antes do amanhecer, antes que o galo cantasse. Naquele momento, Jesus nos dá mais um ensinamento sobre o que os seus discípulos e seguidores devem fazer. É um novo mandamento: amar uns aos outros. Os discípulos de Jesus não são conhecidos pelo linguajar, aquele bibliquês, nem pela roupa que usam. O cristão é conhecido pelo exemplo que segue de Jesus Cristo, sendo humilde e amando todas as pessoas. O gesto de Jesus de lavar os pés mostrou humildade da parte dele, mas que ele não quer só lavar os nossos pés. Ele deseja nos lavar por inteiro com o seu sangue derramado na cruz. Jesus, ele veio para remover a pior de todas as sujeiras, a que mais contamina o ser humano, e que não existe álcool em gel de espécie alguma que impeça que ele contamine, que é o pecado. Que nós saibamos realmente receber de Deus esse dom maior, que é o amor, o cuidado e a fidelidade que vem de Deus e de Jesus. E que você também agora, nesse momento, possa estar se perguntando:
Se você fosse um daqueles discípulos, como se sentiria quando Jesus, em meio ao jantar, levantou-se, pegou uma toalha e uma bacia cheia d'água? Segunda pergunta, leia em voz alta como se fosse um diálogo, a conversa entre Jesus e Pedro, nos versículos 6 a 10, e pergunte-se: como é que Jesus lida com a resposta de Pedro de lavar os seus pés? Como você vê e avalia a atitude de Pedro? Você permitiria Jesus lavar os teus pés? E de lavar teu ser por completo com o seu sangue que foi derramado na cruz? Você já se imaginou você naquela cena ali junto, vivendo a experiência que Jesus proporcionou aos seus discípulos naquela noite? Reflita sobre esse acontecimento que Jesus quer nos ensinar, tanto na palavra da humildade, como nós aprendermos a amar uns aos outros. Que Deus te abençoe e que amanhã também possamos nos encontrar para refletirmos mais a vontade de Deus. Amém.